acontece muitas vezes. E tem uma troca de mensagem, o pessoal vai colocar aqui na tela agora para você ver, porque o Mauro Cid mandou o link do leilão. Veja aí, o Cid, que é o tenente-coronel, era ajudante de ordens de Bolsonaro, enviou para ele o link de um leilão online de um kit de joias recebido pelo ex-presidente, e Bolsonaro respondeu com selva. Lembrando que selva é uma saudação militar, né? Isso, segundo a Polícia Federal, é uma comprovação de que Bolsonaro tinha ciência do que estava acontecendo. Vamos receber um entrevistado aqui para participar da nossa conversa com o Sakamoto e a Raquel Landim. O José Eduardo Cardoso está conosco, ex-ministro da Justiça. Ministro, bem-vindo, boa tarde. Como é que o senhor recebe essas informações? Bem, boa tarde a todos, a todas. Olha, eu já não tinha dúvidas, pelo que vim acompanhando da imprensa, do envolvimento do ex-presidente da República nessa questão das joias. Mas, sinceramente, eu desconhecia esse conjunto de provas, essa gravidade toda que está colocada nesse relatório da Polícia Federal. Ou seja, realmente, eu acho muito difícil tentar construir-se qualquer versão relativamente a dizer que Bolsonaro não sabia de nada, que essas joias foram vendidas sem a sua ciência, etc. Porque, como vocês acabaram de mostrar, essa troca de mensagens entre o ajudante de ordens de Bolsonaro e o próprio, mostrando o leilão em que as joias seriam vendidas, é mortal. Ou seja, tudo isso é mortal. O fato de termos demonstrações probatórias de que o dinheiro foi entregue em mãos, isso, ou seja, este inquérito, a impressão que tenho, sem ainda ler com todo o cuidado a narrativa da Polícia Federal, é que é aquele chamado batom na cueca. Ou seja, dificilmente se constrói uma tese de defesa que pudesse isentar Jair Bolsonaro dessa questão específica das joias. A questão que se coloca... Oi, pois não. Não, Zé, Ministro, desculpa te interromper, é Sakamoto Não, aqui. por favor. Oi, A Sakamoto. pergunta, tudo bem? Boa noite. A pergunta é a seguinte, tudo bem, você fala que não dá para, que é difícil que ele se livre disso. A justificativa que ele tem dado não é de que ele não sabia da venda das joias, mas de que ele achava que ele poderia vender as joias porque os presentes foram para ele. Isso não cola, então, na sua avaliação? Não, não cola. Há todo um ardil demonstrado de que se fazia uma operação para dar dinheiro em mãos para ele. Ou seja, por que que se ele achava que podia vender, por que que não vendeu no Brasil a joia, só vendeu nos Estados Unidos, através de toda uma operação de camuflagens colocadas? Tudo isso mostra que não há. Primeiro, que ninguém se excusa de conhecer a lei, não é? E desde a decisão do Tribunal de Contas da União, está muito claro que aqueles bens eram do patrimônio público. Mas mesmo lá que ele dissesse que ele fosse um desavisado, que ele fosse uma pessoa completamente abilolada e não sabia disto, e nenhum de seus assessores avisou, todos os comportamentos que se cercam essa venda de joias mostram, evidentemente, um comportamento doloso, indiscutível, absolutamente indiscutível, na ministro, tentativa de lavar o dinheiro, né? É e muito claro, a meu ver. a gente percebe que eles sabiam o que estavam fazendo quando as notícias são publicadas na imprensa e toda a organização Se move. todos envolvidos se organizam para trazer as joias de volta e devolver para o Tribunal de Contas da União. Mas minha dúvida é sobre o delito. O quão grave é esse tipo de crime? De que delito estamos falando? A que tipo de pena isso pode levar a Jair Bolsonaro? Olha, são vários delitos, pelo que sei, que Jair Bolsonaro foi iniciado, seja o peculato, seja lavagem de dinheiro, seja organização criminosa. São vários os delitos que se coadunam neste episódio da joia. Agora, a questão que vai se colocar é de que maneira este episódio, que a meu ver está provado, se conecta com os outros inquéritos. Essa questão agora se coloca. Por que que ele precisava desse dinheiro para se manter no exterior? Qual é a lógica disso? Se você somar com os outros inquéritos que estão em curso, parece muito claro o seguinte: de uma forma atabalhoada, apilolada, como também foi essa venda das joias, planejava-se um golpe de Estado. Ele tentou convencer os generais, o general, o almirante, o brigadeiro a fazer isso. As Forças Armadas, com exceção do almirante, não concordaram com isso. Então, ele não tinha esse lastro das Forças Armadas num primeiro momento. Então, aí, genialmente, eles resolvem fazer uma situação de criação de um tumulto
em que ele não estaria aqui, porque não poderia ser acusado de comandar. Então, ele vai para os Estados Unidos da América, onde efetivamente fica lá, como se não quis passar a faixa para o seu sucessor eleito, aguardando os acontecimentos que desdobraram no dia 8 de janeiro. Os acampamentos estavam colocados na porta dos quartéis, já com toda digamos assim, uma articulação, um planejamento mambembe de golpe de Estado. Porque ele esperava que houvesse uma desordem, com essa desordem as Forças Armadas teriam que intervir, e então ele voltaria dos Estados Unidos reconduzido para ser o novo presidente de uma ditadura do Brasil, ao que penso. Mas havia alguns problemas. E se ele tivesse que se locomover? E se ele tivesse que deslocar de um país para outro? Ele não tinha tomado a vacina. Aí entra o inquérito dos atestados de vacina, que foram falsificados, porque ele ia para o exterior. Ou seja, foi tudo devidamente, ao que parece, planejado, e esses fatos são absolutamente conexos. Ou seja, venda das joias para se manter no exterior, a falsificação da carteira de vacina para poder se locomover na situação de um golpe articulado, e aí o incentivo a esta situação que culminou naquele desastre democrático dia 8 de janeiro.